O general não praticou crime algum, portanto, não fará colaboração. É o que diz o novo advogado de defesa do general Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima. Com uma lista de clientes que incluem nomes como Zé Dirceu, Léo Pinheiro, da OAS, o pivô do triplex do Lula, e Pedro de Guimarães, o ex-presidente da Caixa, denunciado por assédio, o advogado ainda declarou que Braga Neto é um democrata. Ok, quem vai contar essa história pra gente aqui é a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Braga Neto é um democrata. Exatamente. A gente tem aí, para começar, né? Eu acho importante pontuar quem é o novo advogado do general Braga Neto. O José Luiz Oliveira Lima, ele foi aquela pessoa que trabalhou, né, com nomes, né, muito ligados à política e figurões políticos, como Zé Disseu. No caso do Léo Pinheiro, né, que foi ali a pessoa que apontou o triplex do Lula, então ele sempre teve essa relação muito próxima ali com o STF, ele sempre teve uma relação muito boa em Brasília, sobretudo com influências nesse judiciário, né, o Judiciário Federal. Daí, ele é um bom nome, de fato, para a defesa do Braga Neto, do general Braga Neto. Não vou fazer piadinhas com generais de 4 estrelas, não, porque né, não precisa. Mas talvez outros generais também sejam possíveis próximos clientes do advogado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse advogado específico, ele é uma daquelas figuras que sempre estão na linha do acordo de delações premiadas, dos acordos que beneficiam o que os seus clientes sabem para conseguir uma atenuante da pena. Dito isso, já foi inclusive feita essa pergunta para o advogado sobre essa possibilidade do Braga Neto fazer uma delação sobre alguma informação para ter uma redução de sua sentença. E aí o advogado ele foi muito nessa linha de, olha, ele não cometeu crime algum, ele não esteve em reunião ministerial para organizar golpe, talvez seja muito essa linha do vamos soltar sim a mão do Bolsonaro, sabe? Então, isso deixa muito, muito tensa essa relação do Braga Neto com o Bolsonaro e também com os militares, né? Eu vou te pedir, Sofia, primeiro para trazer a matéria, né, que fala sobre esse novo advogado do Braga Neto, e depois a gente traz a matéria justamente com esses pontos em que ele coloca ali uma ideia de inocência no Braga Neto e coloca também sobre esse pensamento do democrata, que é uma figura que a gente não acredita muito, né? Um general democrata não cola, mas a gente começa a perceber qual é a linha da defesa agora. Beleza, então vamos lá. Agora foi. O autor, o pai da matéria que vai chegar para trazer os detalhes para a gente. Após prisão, Braga Neto contrata advogado que defendeu Dirceu no Mensalão. Aqui, talento, ao vivo conosco, Leonardo Sakamoto e Carla Araújo estão conosco também. Boa tarde. Sakamoto, obrigado por ter estado aqui no meu lugar na segunda-feira. Peguei uma virose aí que me derrubou. Obrigado ao Mauro Taliaferri, também que esteve aqui ontem. Um abraço aos dois. Muito obrigado. Estou aqui quase bom, viu? Quase 100%. Aguirre, me conta aí, quem é esse advogado que agora assume um pepino, né? Tá com um pepino na mão aí, mas enfim, uma causa importante, que é a do Braga Neto, né? Com muita visibilidade. Boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Carla, todo mundo que está nos assistindo. E aí, meu querido? A família do general Braga Neto, logo depois da prisão do general, que foi cumprida no último sábado pela Polícia Federal, passou a conversar com outros advogados criminalistas para tentar fazer uma troca ali na defesa. O general vinha sendo defendido ao longo do inquérito pelo advogado Luiz Henrique Prata, mas a família estava, logo depois da prisão, a família estava querendo trazer um nome mais de peso, um nome mais experiente, que tivesse trânsito ali no STF. Então, foram sondados nomes, mas quem despontou foi o advogado José Luiz de Oliveira Lima,
conhecido pelo apelido de Juca, que é um criminalista muito famoso de São Paulo e trabalhou em causas de diversas correntes ideológicas. Ele defendeu o ex-ministro petista José Dirceu no julgamento do Mensalão. É importante a gente frisar que o Dirceu acabou sendo condenado no Mensalão. Eu estava até conversando com advogados a respeito dessa escolha, me perguntaram, e aí, como é que está o processo? Aí eu falei, olha, a situação do Braga Neto é um pouco pior do que a do Dirceu em termos de provas, porque realmente a Polícia Federal produziu muitos elementos, encontrou muitos documentos, diálogos que implicam Braga Neto nesse plano de golpe, e por isso a família queria um advogado que tivesse mais trânsito no Supremo, que fizesse uma defesa mais técnica e pudesse tentar essa revogação da prisão em um momento ainda não está definido quando será feita. A defesa pediu acesso aos autos, mas isso deve demorar algum tempo ainda. Daqui a pouco, amanhã é o último dia do judiciário, o Supremo vai entrar em recesso. Acredito que já estão se preparando para deixar isso apenas para o ano que vem. Aí, Dai. E a gente também acredita que isso vai ficar apenas para o ano que vem, mas não acredita que vai demorar tanto, porque a gente já falou sobre isso, inclusive, tem um corte específico sobre isso. A gente tem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que decidiram não tirar férias. Um deles, o Alexandre de Moraes, que é aquela pessoa, Alexandre de Moraes, perdão, que está com o inquérito dos golpistas do 8 de janeiro, justamente o inquérito aí que envolve também um Braga Neto. E o Paulo Gonet também, da PGR, não vai tirar férias, então seria ele a pessoa responsável aí por fazer essa mobilização e, quem sabe, deixar na cadeia, né, esses figurões. Então, é possível que tenha, assim, celeridade já no começo de 2025, ou, quem sabe, mais pessoas presas agora no final de 2024 ainda, para a gente fazer um especial aqui do Meteoro. Mas o que é muito importante a gente trazer é exatamente esse ponto da família. A família já entende que existiam algumas questões aí que colocaram o Braga Neto atrás das grades de forma preventiva, pelo menos. E aí, quais são essas questões? Vale lembrar que o inquérito da Polícia Federal tem mais de 800 páginas. Muitas das conversas, inclusive conversas... E que o Braga Neto é citado mais de 90 vezes nelas. Exatamente, em muitas conversas o próprio Braga Neto fala sobre quem tem que se conversar para fazer uma articulação, para pressionar determinada questão, sabe? E ele estava no grupo com conversas, então é muito difícil, de fato, gravações, né, com áudios. Quando se diz materialidade, é justamente isso. São provas que a Polícia Federal aponta, colocou no inquérito que houve a remoção do sigilo pelo próprio Alexandre de Moraes. E um detalhe, o sigilo sobre a delação do Mauro Cid, a gente ainda não tem as informações do que foi dito. Essas informações estão ainda sob sigilo. O Mauro Cid era aquela pessoa que era o garoto de recado do Bolsonaro, basicamente. Então, sim, é possível que o Cid tenha colocado algumas informações ali também, que tenha, vamos dizer, que apimentado um pouquinho esse inquérito. E eu vou te pedir uma coisa, Sofia, para colocar a matéria da revista Fórum, que a revista Fórum traz justamente uma entrevista, né, que foi dada pelo advogado José Luiz Oliveira Lima para o Globo. E, entre aspas, ele fala exatamente o seguinte: registro que não há a menor hipótese de fazer um acordo de delação premiada. O general não praticou crime algum, portanto, não fará colaboração. Essa é a linha de defesa que, no momento, traz o advogado. E ele também informa que o general não pode implicar ninguém, não participou de nenhum ato ilícito. Também são aspas do advogado, que afirma que o Braga Neto, entre aspas, é um democrata, não participou de nenhuma reunião golpista. Claro que ele está falando aí relacionado àquela reunião lá no final de 2022, né, quando se falava muito de não se deixar com que pessoas, né, do PT tivessem nenhuma chance de chegar ao poder. Pessoas do PT, lógico, o presidente Lula em esfera federal, né?
Então, tentou fazer de tudo para Bolsonaro não perder o cargo. E por que isso, né? O que é que se tinha ali no governo que as pessoas não poderiam deixar? Que tipo de investigação não poderia correr? Não poderia continuar travada, né, investigações presas? Então, é muito sobre isso. Naquela reunião, o Braga Neto não estava, mas várias outras pessoas estavam, né? Então, isso não quer dizer muita coisa, não. Como a gente vai repetir, a Polícia Federal aponta vários indícios, coloca Braga Neto diretamente naquela figura ali de orquestrar um ato golpista, e era o elo entre o Bolsonaro, uma figura mais política, e os militares, a figura mais, né, operacional do processo, vamos dizer assim, e aquelas pessoas que estavam ali aquarteladas também, orando para pneu. Inclusive, era ele que falava muitas vezes com esses aquartelados orando para pneu, né? É isso, Sofia. Que momento a gente está vivendo no Brasil, né? Tendo, né, com coronéis de 4 estrelas presos generais, perdão, de 4 estrelas presos e podendo, inclusive, ter um ex-presidente da República atrás das grades. Pois é, para mim basta lembrar que, de acordo com o relatório da Polícia Federal, não sou eu dizendo, é o relatório da Polícia Federal, o Braga Neto teria levado uma sacola de vinho com dinheiro para entregar para os kits pretos que estavam envolvidos no plano de assassinato do presidente e vice-presidente de um ministro do STF. É disso que nós estamos falando. Eu realmente tenho bastante dificuldade de acreditar que esse advogado, ainda mais sendo um advogado experiente com esse tipo de caso, realmente acredita que vai conseguir colar a pecha de que o Braga Neto é inocente. A questão é que ele não vai chegar abrindo o jogo logo de cara, né? Qual que é a estratégia de defesa dele? Então, eu iria por esse caminho. É só meu achismo, gente, que fique bem claro, isso é só meu achismo, mas eu iria por esse caminho. Me chama bastante atenção o quão parecido está sendo o caminho aí do Braga Neto com o caminho do Mauro Cid. Porque o Mauro Cid, no começo, tinha advogados que eram advogados da família Bolsonaro, o Braga Neto começou assim também. Daí, a certa altura, ele troca de advogados por advogados que não estão ligados ao Bolsonaro. O Cid fez isso, o Braga Neto fez isso também. O Cid estava sendo pressionado por sua família a fazer a delação depois que percebeu que iria ser abandonado pelos militares e pelo Bolsonaro. O Braga Neto está fazendo isso também. Para mim, assim, tipo, eu estou vendo o filminho se repetir. Então, gente, isso é só minha opinião. É uma aposta, mas eu apostaria que o Braga Neto vai delatar. Posso estar errada? Posso estar errada, mas é a minha aposta. Eu também, porque nesse grupo não solta a mão de ninguém, não. Eles se soltam sim e se empurram no penhasco. Muito pelo contrário, né? Ninguém segura a mão de ninguém. Todo mundo abandona o soldado ferido no campo de batalha. É isso. É isso. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Até lá.